Descartes e o cogito. Descartes nasceu em 1596, faleceu em 1650, foi responsável por uma revolução no pensamento filosófico que deu início ao período da filosofia moderna, que tem seu apogeu em Kant. A filosofia medieval seguia o mesmo modelo da filosofia antiga, com grande influência de Platão e Aristóteles. Ela começava com a metafísica, a investigação do ser, ou seja, dos tipos de objetos mais gerais do universo, ontologia, subordinando a isso a questão epistemológica da natureza do conhecimento. Descartes, de certo modo, inverte essa relação. Ele subordina a metafísica a uma prévia investigação epistemológica dos métodos de se obter conhecimento, as suas possibilidades e limites. Essa foi a base da revolução cartesiana seguida pelos filósofos posteriores. Descartes foi também um matemático, razão pela qual seu pensamento é racionalista, profundamente influenciado pelos métodos de raciocínio a priori das ciências formais. Em 1619, perto de Ulm, Descartes teve alguns sonhos, uma revelação de que a ciência deveria ter somente um único método, motivado pelas matemáticas, repousando em alguns poucos princípios. O seu objetivo era demonstrá-lo. Vejamos agora considerações sobre os princípios do método. O primeiro livro de Descartes foi As Regras para o Direcionamento do Espírito. Ele contém 26 regras que constituiriam um método para guiar a mente investigadora com segurança. Como eu disse, Descartes se inspira no conhecimento matemático. Como o conhecimento matemático é certo, para ele o conhecimento requer certeza, e só devemos acreditar no que é certo. Por isso, ele rejeitava os silogismos meramente prováveis dos escolásticos como irrelevantes. Importante notar que, para ele, conhecimento tem que ser conhecimento certo. Para Descartes, a essência do método consiste em começar com proposições que podem ser intuídas como claras e obviamente verdadeiras, deduzindo então delas os resultados passo a passo. Os ingredientes chaves do método são dois: a intuição e a dedução passo a passo. Vejamos isso de perto. A intuição é a capacidade da mente de perceber diretamente a verdade de proposições simples. Por exemplo, que eu existo, ou que o triângulo tem 3 lados. Nós vemos a verdade dessas coisas pelo que Descartes chamava de luz natural da razão. A dedução, por sua vez, é a capacidade de mover de uma verdade simples para outra, quando a primeira implica na segunda. A dedução é uma espécie de intuição em movimento. Intuição é tudo de uma vez. Dedução é sucessiva. Há também outros princípios gerais do método, como a regra 5 de que devemos reduzir proposições complexas em proposições mais simples até chegarmos às mais simples de todas. Regra 7 diz que podemos reconstruir o conhecimento a partir do que é mais simples. E ele achava que toda a realidade poderia ser tratada tal como nós tratamos a geometria, desenvolvendo a partir de axiomas, provando teoremas, etc. Como matemático, ele mostrou como adição, subtração, multiplicação e divisão poderiam ser representadas por figuras geométricas. E ele desenvolveu a álgebra para a solução de equações com 2 variáveis. O seu método era não autoritário e basicamente decididamente racionalista, devendo servir como um exercício para a mente. Mas tudo isso, essa ideia da matematização do método, das teses universais, tudo isso trouxe a Descartes um problema. Ele pensava na intuição como uma capacidade mental inata. Ele chamava, como vimos, essa capacidade de luz natural da razão e assumia que ela é confiável, de modo que o intelecto não pode cometer erros se for usado corretamente. O problema é como podemos ter certeza disso. Vemos aqui que o método demanda uma justificação metafísica.
Depois das regras, Descartes escreveu seu tratado, também não publicado, intitulado O Mundo. Descartes tinha um certo receio de publicar as coisas, receio bem fundado, considerando a condenação de Galileu e outras coisas. Esse tratado, O Mundo, deveria se tornar um tratado sobre todo o universo, uma vez que as ciências, para ele, estão todas interligadas. Algumas teses do livro hoje são meras curiosidades. Outras, no entanto, são ainda válidas. E outras ainda são importantes por serem assumidas em seu sistema como um todo. Eis alguns exemplos. Nervos são finos tubos com substância líquida que se movimenta causando os movimentos dos músculos. O fogo é essa separação das partículas minutas da matéria em fogo, fumaça, ar e cinza. Tudo errado. A matéria é feita de corpúsculos em movimento. Ok. Todas as propriedades da matéria são diferentes modos do ser extenso. Isso aí é filosoficamente importante para Descartes. Porque se a matéria é extensão, e se a extensão é a essência da matéria, então não pode existir o vácuo. Isso aí é o que resulta da geometrização do mundo físico. Objetos são como peixes na banheira e todo o movimento é circular. Planetas se movem ao redor do Sol, carregados pelo fluido celestial que gira. Isso foi provado falso. A quantidade do movimento no universo permanece inalterada. Ok. O movimento se conserva, também a quantidade total do movimento dos corpos que colidem e o movimento é retilíneo. Bom, receoso da censura religiosa, Descartes acabou não publicando esse seu tratado. Ao invés disso, ele publicou o Discurso do Método como uma introdução a outros trabalhos de óptica, meteorologia e geometria.